E então, aos poucos, vi surgir o mar revolto, a costa desolada. Vi nosso barco se arrebentar contra um rochedo e experimentei novamente a dura travessia até a praia. Senti o gosto do sal, o cheiro da pelagem de meu dromedário. No crepúsculo, revi a sombra de uma tamareira. Dentro da noite absoluta, ouvi o grito de um chacal, enquanto na face do coronel a expectativa, a apreensão, o medo irrompiam. Bom, em 2014, 2013 e 2014, o Grivo, que é um duo de música contemporânea e de arte contemporânea, me convidou para escrever alguns pequenos textos para uma exposição que eles estavam montando na Oi Futuro, que não existe mais, né? Na galeria da Oi Futuro, aqui, onde hoje é o TJMG. Então eles criaram 5 instalações e eu então pensei em 5 fragmentos de textos, né? Como se fossem fragmentos de textos maiores para essa exposição. Mas eu pensei num texto que não fosse descritivo, né? Que os textos tangenciassem os conteúdos da exposição, mas que eles sobrevivessem em si também, né? Então eu pensei nesses textos que eles sobrevivessem, que eles tivessem, né, uma existência que não fosse só em função daqueles trabalhos. E concebi pequenas narrativas, são muito sintéticas, e uma delas que estava ligada a esse trabalho era um filme feito de stills, né, de takes cinematográficos de uma máquina de escrever, Hamilton Rand. E aí como eram imagens em close muito próximas, essa máquina de escrever e as teclas, as hastes, ganhou uma dimensão arquitetônica, na verdade, né? Uma escala arquitetônica. E é daí que começa a Cidadela. Eu imaginei que esse objeto filmado ali, que em muitas passagens desse pequeno filme perdia a dimensão de objeto, virava quase uma abstração, a gente via máquinas ali e arquitetura. Então esse foi o mote para a escrita da Cidadela, esse pequeno fragmento que eu produzi para a exposição do Grivo. E aí, poucos anos depois, eu desenvolvi essa ideia da Cidadela. Na verdade, é uma arquitetura, né, essa cidadela, que é uma construção absolutamente misteriosa, que textos antigos se referem a ela, dando a entender que foi algo que existiu na região do Maghreb central ali, né, no norte da África, no deserto do Saara, e portanto a cidadela é a protagonista da minha história, é uma arquitetura que é a protagonista da história. E eu então situo isso no tempo, o contexto temporal é o das disputas coloniais, os anos finais, né, dessas colônias europeias no norte da África, né? A Guerra da Argélia, por exemplo, a independência da Argélia acontece em 62, essa história se passa em 61, quando, se não me engano, nesse ano tem também a Espanha sai do Saara Ocidental, enfim, um pouco esse é um contexto histórico que acaba tangencialmente participando da história. Mas eu acho que é sobretudo uma narrativa sobre os limites da razão. Tá? Quer dizer, como a linguagem e, portanto, o logos, a razão, como é que ela pode descrever a desrazão? Né? Como é que a linguagem, uma linguagem precisa, e aí eu estou lembrando do narrador, o narrador é um engenheiro militar, né, da Legião Estrangeira, mas é um cara que tem formação em engenharia, etc. Um sujeito hiperracional
E ele passa com essa prosa dele, que ele tenta registrar com objetividade e com precisão algo que é absolutamente desarrazoado, né? Uma construção louca, né? Então ele e o companheiro da missão dele, que é um coronel, portanto de patente militar superior a dele, esse coronel começa a enlouquecer, porque ele não consegue compreender esse lugar onde ele está, né? E essa cidadela se dá a ver como um labirinto, né? Como um lugar absolutamente enigmático e que, portanto, desafia a razão desses dois personagens, o que vai levando a um enlouquecimento, né, progressivo aí do coronel, enquanto o outro tenente, esse engenheiro narrador, vai descrevendo esse processo da loucura que vai tomando conta desse companheiro dele. Então, eu acho que é um pouco isso, sobre os limites da razão e qual é o limite a partir do qual a razão se torna uma razão louca, né? Eu acho que esse componente está muito presente, né? Então, ele tenta descrever precisa e objetivamente as coisas mais loucas que acontecem lá dentro, os mecanismos, né? Toda essa arquitetura da loucura da cidadela, na verdade. Bom, e aí de novo entra a ideia de um livro ilustrado, né? São desenhos que remetem um pouco a essa época em que passa a história e, portanto, a referência para nós brasileiros e para a minha geração, sobretudo, é a coleção Vagalume, né? De novo, as narrativas de aventura. Eu acho que é uma história que pode ser lida também como uma narrativa de aventura, né? E é um texto meio borgiano, né? Que é um autor, Jorge Luiz Borges, que é um autor absolutamente central na minha vida, né? Eu me lembro quando eu li As Ruínas Circulares, do impacto, né, desse conto sobre mim, né? Acho que foi a primeira vez que a literatura, no sentido de uma construção radical no plano da linguagem, me pegou, né? Porque eu acho que eu li com uns 18 anos, talvez 17 anos, esse conto, e ali a linguagem me impressionou muito, né? Porque eu acho que até então, quer dizer, eu já era leitor de poesia também, e é óbvio que isso é uma lida com a linguagem, mas no plano da prosa, aquilo me impressionou muito, né? Era uma construção, eu achava aquilo um castelo, né? Um diamante, uma estrutura perfeita, né? Então não deixa de ter isso também, essa influência, né? E essa, de certa maneira, é um texto borgiano também, né? Onde eu acho que eu rendo algum tipo de homenagem, né, ao Borges nesse texto, né? E o Adams Carvalho, que é ilustrador, eu acho que ele entendeu isso muito bem. É o clima, né, das ilustrações. É claro que, assim como foi com o Odilon Moraes no caso do Birigui, foi com o Adams Carvalho no caso da Cidadela, quer dizer, ele tinha autonomia para, obviamente, né, o trabalho dele é uma coisa que cria uma outra linha narrativa, né? As imagens não estão só ali para ilustrar, né, mas para contar uma história visualmente também. Então, eu acho que é muito interessante a maneira, assim, o tom, né, o clima que esses desenhos dele trazem para a história. E eu acho que tudo isso potencializado muito pelo projeto gráfico, né, do Estúdio Guaiaba aqui de Belo Horizonte, né, que eu acho que é um trabalho primoroso que eles fizeram junto com Alexandre Machado, que é o editor do livro. Essa percepção, né, da dimensão do objeto, né, a terceira dimensão do livro, né, no livro ilustrado, o texto, as imagens, os desenhos, mas a concepção do objeto em si, da arquitetura do livro, né, como também suporte de significado, né. Então o livro tem páginas vazias, né, que tem muito a ver com a história, né. Esses sujeitos estão, páginas vazias e escuras, né, de um azul noturno, esses sujeitos estão dentro de um espaço absolutamente fechado
e silencioso, né? Muitas vezes, na maior parte do tempo silencioso, e no escuro. É como eles vão vivendo essa experiência, né? Eu acho que o objeto traduz isso bem também.